Certo, fazendo um pequeno resumo aqui da nossa aula de hoje. Hoje nós estávamos falando sobre vocação, vocação ministerial e o plantio de igreja transcultural. E falamos um pouco sobre essa questão da vocação, o significado, que também pode ser chamado como o chamado de Deus, né, para as nossas vidas. E vimos um pouco sobre o chamado de Deus em todas as áreas, que abrange o chamado de sermos a imagem dele, chamados de para servir a Ele, testificar sobre Ele, testemunhar sobre Ele, chamado para edificar uns aos outros e coisas dessa natureza. Mas o que a gente aprofundou mais foi em relação ao chamado, olhando para o lado da vocação, a vocação ministerial. E para isso nós estudamos o livro de Efésios, o capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, né? Que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, né? E abordamos um pouquinho esse texto como base para trabalhar essa questão da vocação ministerial. E vimos, né, de uma maneira aí bem resumida, que Deus chama toda a sua igreja para a salvação e a missão. Portanto, nós todos somos vocacionados para servi-lo com tudo que nós somos e temos em Cristo Jesus, né? Então, abordamos um pouquinho esse tema, falamos sobre a vocação de alguns para funções específicas, ministérios, baseado aí em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Para que a igreja se fortaleça e ela cumpra a sua missão na terra. Vimos também que Deus vocaciona para o serviço e não para uma área geográfica. Então, nunca a gente vai falar assim, Deus me chamou para ir para a China, por exemplo. Deus me chamou para o ministério pastoral e eu exerço ela na China, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Que a vocação ela é mais voltada para o ministério que Deus coloca você, né, com as habilidades e o dom que ele te dá para exercer, seja o ministério de apóstolo, que hoje a gente pode entender como ministério missionário, e não que o missionário tem que ser chamado de apóstolo, tá? Apóstolo a gente entende que foi apenas os 12 mais Paulo, né, 13 no caso, e que se encerrou ali naquela época, mas na palavra, né, apóstolo, que significa enviado, podemos entender que é um ministério missionário hoje, é aqueles que são lançados, né, para alcançar outros povos. E e isso diz respeito mais ao ministério e não à região onde trabalha. Eu posso ter um ministério missionário, exercer entre os Kaxinawas, como fiz por alguns anos, exercer no centro de treinamento, como fiz por alguns anos, e ir para outra etnia ainda, e exercer a vocação que Deus me deu, a vocação chamada ao ministério missionário, né? Como um pastor, pode ser o pastor aqui na minha cidade em Serrana, de repente ele mudar para uma outra cidade, um outro estado, até um outro país, e exercer a vocação que ele foi chamado, vocação do ministério pastoral. Então abordamos um pouco isso, tá bom? Deus chama também servos para que possam servi-lo em funções específicas. O ministério não é uma plataforma de destaque pessoal. Então, não é pensando no ministério como ter os holofotes sobre nós, né? Mas sim uma oportunidade de servir aos redimidos. E também que Deus envia alguns para o trabalho transcultural, e onde que a gente trabalhou um pouquinho do ministério de apostolado, né? Vamos dizer assim, é onde que Cristo ainda não foi anunciado. Interessante que Paulo, quando ele defendia o seu apostolado, ele não defendia por causa do status de apóstolo, mas ele defendia pelo fato de todos entenderem que o chamado dele é específico para levar o evangelho aos gentios, levar o evangelho àqueles que ainda Cristo não foi anunciado. Ele não queria edificar sobre ministério de nenhum outro, né? Então é um pouco isso que a gente abordou também, né? E é isso aí, meus irmãos. Pequeno resumo do que falamos hoje à noite, foi uma grande bênção. Espero que você possa assistir a aula e ser abençoado também.